Fala, galera do YouTube, tranquilo? Bom, eu sou Jefferson Felipe, eu tô aqui para mais um vídeo e hoje eu vou falar sobre HiresBoot CD. É uma ferramenta que eu utilizo bastante aí nos meus clientes, principalmente para recuperar a senha de Windows. O que acontece bastante é que o cliente esquece a senha e tem que acabar quebrando a senha e às vezes até mesmo a gente mesmo para fazer uma manutenção, o cliente não sabe a senha e precisa ser quebrada. O HiresBoot funciona muito bem, entre outras coisas que eu utilizo dentro do HiresBoot. Então o que acontece? Ele está na versão 11 agora, que é baseado digo na versão 11 não, né? Na versão 24.1, se eu não me engano, 24.2, alguma coisa assim. E ele é baseado no Windows 11. Né? Então é basicamente isso, ok? Então assim, ele é uma ferramenta que eu utilizo bastante e ele tem muitas funções. Eu não vou abordar cada função do HiresBoot aqui. Se você quiser que eu entre no assunto HiresBoot e mostre cada ferramenta dele, comenta aqui HiresBoot CD aqui embaixo nos comentários, que aí eu sei que vocês vão querer que eu veja cada ferramenta dele, beleza? Vou passar aqui por cima das ferramentas rapidão e eu simplesmente vou mostrar algumas coisas para vocês. Começando aqui, né, ele já tem acesso, ele tem a interface dele é toda otimizada já para rodar dentro do pendrive. Eu quero ainda fazer um experimento, porque o que acontece? Eu utilizo um notebook meio pesado para me levar a manutenção para os clientes. E eu quero comprar aqueles mini notebook ou netbook que o pessoal chama, que ele é bem fraquinho, acho que tem 2 GB de RAM, coisa assim. E eu quero fazer um experimento, colocar um SSD neles e eu colocar os arquivos do Hines como se eu fosse criar um pendrive bootável dentro daquele HD e utilizar ele para fazer manutenção, até mesmo para acesso remoto dos clientes. Por que eu digo até acesso remoto? Porque o HiresBoot ele tem todas as ferramentas que tu precisa para fazer manutenção de computador. Então, se eu tenho um Windows otimizado para rodar em PC fraco e eu consiga ter um menor peso para me carregar dentro do meu equipamento que eu utilizo para fazer manutenção dos clientes, né, para mim facilita bastante. E o HiresBoot ele tem já 2 navegadores, tanto o Firefox quanto o Google. Tu tem já acesso ao painel de controle e ao prompt de comando direto aqui. Tem a configuração de teclado, alguns utilities aqui, que aí tu vai acessar direto aqui as ferramentas, como se fosse um acessório do Windows lá, enfim, né? E aí tem a lixeira e tem este PC, onde é que tu vai acessar os arquivos aqui do HiresBoot. Beleza? Como se fosse realmente um Windows, pode ver que ele se parece bastante com o Windows 11, né? Eu posso inclusive botar aqui, ele é bem otimizado. E ele tem muita ferramenta mesmo, tá? Eu tenho a calculadora, eu tenho o print, se eu precisar enviar print por algum motivo. Eu tenho aqui a parte do Notepad++. A gente utiliza bastante, principalmente quando a gente vai fazer uma configuração de arquivo, ou uma VPN, ou enfim, fazer uma edição. O Notepad é interessante por conta disso, né? Então, beleza. Eu tenho também o bloco de notas aqui do lado e as pastas e o prompt de comando aqui já para me fazer algumas configurações. Partindo agora para os programas, eu tenho alguns programas aqui, eu tenho toda a parte de sistemas, eu tenho todos os arquivos, que é onde é que estão os programas. Começando por acessibilidade, eu tenho várias opções aqui já, né? E acessórios, calculadoras, eu tenho acessórios de disco, né, para mim poder acessar as configurações do disco diretamente por aqui e poder formatar um disco, alguma coisa assim. Então, eu tenho um disco que não está alocado. Eu estou utilizando aqui o VirtualBox, por isso que está aparecendo que o disco não está alocado, porque eu não tenho nada instalado. Isso é uma vantagem do HiresBoot, tu não precisa instalar ele. Ele é uma versão PE, então tu roda ele do pendrive. Que é mais aqui que eu tenho? A parte de acessórios, eu tenho os arquivos, o Notepad, o Paint, Regedit, que a gente também usa, e a ferramenta que já tem o atalho aqui na barra de tarefas. Na parte de administração aqui, ferramentas de administração, eu tenho o Computer Manager, painel de controle, tempo, né, devices, no caso aqui os drives, né, para mim ver toda a parte de hardware que tem aqui. O Hardware Wizard, enfim, tem várias outras ferramentas aqui, som, coisa correspondente aos arquivos do próprio Windows, né? Parte de MBR, então eu tenho aqui, por exemplo, esse Ace aqui, ele é bem interessante, exatamente porque tu consegue fazer reparos no próprio Windows. Então aqui, isso aqui é só dar um yes, não tem problema aqui, ele vai carregar, isso aqui a gente pode fechar e ele vai abrir aqui.
Beleza? Ele tem aqui, ó, visualizar configurações, vai te mostrar configurações aqui nos discos que tem. Editar o boot de menu, se tu tiver um dual boot, você pode estar editando por aqui. Enfim, questão de backup, implementação, escrever MBR, várias, não vou entrar em assunto das ferramentas, mas tem várias ferramentas dentro dele que tu consegue fazer reparos dentro do próprio disco, tá? Que mais aqui que eu posso mostrar aqui para vocês? Eu tenho aqui MBR, Easy, tem esse outro aqui também. Dentro dos drives, tem esses dois carinha aqui. O que eu uso bastante é esse Hard Disk Tools aqui. E eu gosto bastante desse Partition Tools. E eu posso vir aqui em AllMay. Esse aqui é muito interessante. Esse aqui para te fazer partição. Em vez de utilizar o próprio boot do Windows lá, né, que eu mostrei anteriormente para vocês aqui de disco, eu posso vir trocar aqui, fazer um clone, converter, usar o IPE, fazer um teste de disco, várias coisas dentro desse AllMay aqui. E uma outra ferramenta também que é deles também, que eu acho muito bacana, dentro do disco, é a parte de imagem, que eu utilizo esse cara aqui, ó, AllMay, opa, pera, cadê, volta aqui, imagem, AllMay Backupper, tá? Esse cara aqui eu utilizo bastante e eu atendo algumas empresas que tem esse aqui também. Por quê? Porque ele basicamente ele faz um clone disso. Quer fazer uma imagem personalizada do seu disco, né? Tu consegue fazer por aqui, tá? Então, para fazer um clone do disco, tu pode vir em ferramentas, tu pode formatar tudo por esse AllMay Backupper aqui. É muito interessante utilizar esse software aqui para te fazer um clone. Por exemplo, eu quero fazer um clone do disco do cliente para passar, por exemplo, para um SSD. O cara tem um disco e eu quero passar para o SSD. Eu consigo utilizar esse AllMay Backupper aqui para fazer essa função, e ele tem uma parte onde eu marco ali para transportar para SSD, e ele automaticamente vai redimensionar o sistema do cliente exatamente para isso. Então, essa aqui é uma das ferramentas que eu gosto bastante dentro do próprio Linux Boot. Ainda aqui dentro tem a parte de defragmentação, para defragmentar. Que é mais aqui dentro do disco. Tem aqui, ó, Diagnostic, o Crystal, talvez alguns de vocês já conheçam, que é para fazer diagnósticos, né? Então a gente consegue fazer alguns diagnósticos aqui, né? O Crystal Disk Info, então ele vai mostrar se o teu disco está bom ou não está. Então tem muita ferramenta aqui mesmo que vai ajudar a fazer manutenção do seu Linux Boot. Aqui várias ferramentas de partição. Esse Laser Soft também é muito bom. Cadê onde está aqui? Esse aqui, ó, opa, aqui ó, para imagem. Esse aqui, ó, Laser Soft Disk Image também é muito bom. Partitions aqui tem esse Erase. E tem alguns aqui eu não usei, eu uso mais o AllMay mesmo. E a parte de segurança eu tenho o Erase aqui e eu tenho o HD Low, né, para formar em baixo nível. Então consigo formatar em baixo nível aqui. A parte de rede eu tenho, como eu falei, por exemplo, o Anydesk. Eu preciso que alguém acesse de fora. Eu atendo algumas empresas que basicamente eles pedem para mim dar acesso para o pessoal deles para poder acessar um computador. Então eu consigo acessar através daqui. Então eu posso ativar o Anydesk e automaticamente passar o ID para eles e eles acessarem aqui. Eu tenho a parte de Firewall aqui, que eu não vou entrar em caso. O que mais aqui? O PUT, o Remote Desktop e o WinSPC. O WinSPC eu acho que eu tenho vídeo no canal também aqui. O PUT eu ainda não falei aqui no canal, mas eu quase não uso o PUT, eu uso mais a interface do próprio Windows, mas no caso aqui do nosso Linux, o PUT é bem interessante a gente utilizar também. Aqui tem outras ferramentas, como o SetZip, para a gente fazer instalação, descompactar, né, os arquivos, e a parte aqui do Free Office, para a gente poder fazer edição de arquivos. Já tem então um Office gratuito para a gente poder acessar aqui. Eu utilizo esse aqui no computador, ele é bem parecido com o próprio Office da Microsoft, ok? Entre outras ferramentas, Notepad, como eu já mostrei, a parte de PDF, deixa eu voltar lá. Aqui, a parte de PDF, então tenho coisa de PDF, eu tenho o VLC, enfim. Tenho o PowerKey, né, o PowerShell, para a gente fazer a conexão. A parte de recovery, eu tenho o Victoria. Remover disco, eu tenho o CD Burn para te criar disco, criar imagem de USB. E eu tenho o Rufus, caso eu precise gerar uma imagem de CD, eu tenho o Rufus aqui para a gente conseguir fazer uma imagem aqui. Então, se eu precisar gerar uma imagem, eu tenho o Rufus aqui dentro do próprio Rails. Parte de segurança, eu tenho também antivírus,
Eu tenho tanto o McAfee quanto o ESET aqui para a gente fazer um scanner de antivírus, caso a gente precise. Keyfinder para a gente mostrar aqui as chaves. E password, esse aqui, Laser Soft Password Recover, é um dos melhores software que a gente pode ter para remover as senhas do Windows. Os outros também, eu já usei alguns outros ali. Se algum falhar, tem mais uns dois ou três aqui, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui a parte de... Aqui, ó, password são 3 softwares aqui, na verdade, de fazer o desbloqueio de senhas do Windows. A gente consegue quebrar tanto do Windows 10 quanto do Windows 7, né, ou até mesmo do Windows 11. A gente consegue quebrar a senha aqui do Windows. No meu caso aqui não vai aparecer nenhum software porque eu estou dentro do VirtualBox, beleza? Aqui está vazio. Aqui tem várias ferramentas, né? Tem o CPU-Z, por exemplo, né? Para a gente conseguir ver o hardware. Se eu clicar aqui, ele vai me abrir fluidamente aqui, né? Então, vou mostrar todo o hardware. Caso eu precise saber, por exemplo, um drive de um cliente que eu precise baixar, eu tenho aqui as informações já do hardware e eu consigo acessar, por exemplo, a internet aqui no meu Google Chrome, ou no meu Firefox, enfim, eu tenho os dois, tu pode acessar os dois, né? Então pode acessar aqui e procurar pelo driver. Então a internet aqui já está funcionando, né? Eu estou conectado aqui em modo bridge aqui para ele pegar já a internet está funcionando, eu consigo acessar e procurar um drive aqui através dali, e eu tenho o CPU-Z para fazer essa mão para a gente aqui também. Parte de Windows NT, enfim, tem registro, né? Ou fazer um backup do registro. Parte PowerShell, tenho mais aqui arquivos de imagem, tenho GPU-Z, caso eu tenha placa de vídeo, enfim, tá? Tem mais um monte de ferramenta, e a parte de recover tem o Laser Soft Windows aqui para a gente fazer um recover do nosso Windows, se precisar, e tem várias outras opções aqui, ó, né? Então, eu tenho muita coisa dentro do sistema, além de eu poder, por exemplo, acessar os arquivos que está aqui do cliente para fazer um backup de alguma foto, alguma coisa assim, caso eu não consiga instalar, caso corrompa, por exemplo, o Windows do cliente e eu queira fazer um backup do que ele tem, eu consigo acessar o Harrisboot e fazer esse backup para dentro de um HD externo, por exemplo, sem precisar estar acessando o Windows dele. Então, essa ferramenta aqui é muito interessante para a gente conseguir fazer várias coisas sem precisar instalar muito num sistema leve e de um pendrive. Então isso aqui pode te ajudar bastante na hora de fazer as suas manutenções aí no cliente. Lembrando que eu faço isso em clientes de empresas e não em clientes de final, né? Apesar que dá para fazer em cliente final, se você quiser acessar cliente final, você consegue fazer isso. Mas eu normalmente faço para cliente de empresa, porque eu acho que é mais viável trabalhar para cliente de empresa. Então, se você quiser que eu entre aqui em detalhes de cada ferramenta, mostre cada ferramenta, comenta aí, Harrisboot CD, aí que eu vou estar fazendo um vídeo sobre cada ferramenta. É isso, gurizada. Deixa seu like, se inscreve no canal e valeu!